E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu quero mostrar para você as ferramentas que eu não compraria novamente e o motivo pelo qual eu não compraria novamente essas ferramentas. Começando por esse moto esmeril da Haase, que tem também a lixadeira de cinta acoplada. Então, a ideia da ferramenta é muito boa. Você tem um esmeril para fazer pequenos desbastes, pequenas afiações mais brutas, uma lixadeira para fazer acabamentos, algumas peças aí de metal ou de madeira. Porém, essa ferramenta é muito mal construída e eu não compraria de novo por dois motivos. Número 1, esse esmeril é vendido como tendo 350 watts e ele não tem isso, nem perto disso na verdade. O motor da minha furadeira de bancada tem 350 watts e esse aqui não tem metade da potência que aquele da furadeira tem, isso eu posso garantir. Eu fiz uma medição com ele aqui, ele fica mais ou menos em 180, 170 watts que ele consegue entregar quando está funcionando. E o outro problema crônico do motor é o superaquecimento. Lógico, se o motor é fraco, vai superaquecer quando estiver funcionando. Então, além do motor não entregar a potência que está dita aqui que ele tem, ele esquenta demais. Em 5 minutos, 7 minutos de uso do esmeril aqui, mesmo não forçando, mesmo deixando ele somente ligado, você não consegue colocar a mão aqui de tanto que ele superaquece. Tá? Então, definitivamente, o motor não é aquilo que está dizendo na etiqueta. E o outro problema crônico, não bastasse isso, é que a polia da lixadeira de cinta aqui, ela é uma polia que é injetada e não torneada. O que isso vai interferir na prática? Ela não vai estar completamente centralizada, tá? E balanceada. Então, quando você usa essa ferramenta aqui, ela tem uma vibração muito alta, por conta da polia da lixadeira. Então, como a polia não é bem feita, não é torneada, não é balanceada, ela fica com um peso maior em um dos lados e até com um diâmetro alterado em lados diferentes. Isso gera uma vibração muito grande, o que faz essa máquina literalmente caminhar sozinha em cima da bancada se você vai usar ela em uma base como eu estou usando aqui. Eu acho que pegando todas as ferramentas que eu já comprei até hoje, de todas as marcas, esse esmeril aqui foi o pior de todos com certeza. Então é uma ferramenta que eu não compraria de novo e eu não recomendo que você compre, ao menos não dessa marca aqui. Não sei como é das outras marcas, não posso opinar, porque eu só testei esse daqui, mas definitivamente o da Haase não vale a pena. A segunda ferramenta que eu me arrependo amargamente de ter comprado e que eu nunca mais quero ter é uma serra de bancada com mesa de chapa dobrada. Lá por 2012 eu comprei a minha primeira serra de bancada com mesa de chapa dobrada. Aqui está a mesa dela, o resto da serra não existe mais, já se deteriorou. Já desmontei para tirar peça para tudo quanto é tipo de projeto, mas a mesa eu tenho guardada aqui ainda e eu vou te mostrar por que é um péssimo negócio você comprar a serra de bancada com mesa de chapa dobrada. Primeiro ponto é que ela se deforma com muita facilidade, então você faz pouca pressão aqui e você já vê ela envergando, ó. Mesmo que você tenha o restante da estrutura da serra aqui embaixo, vai acontecer a mesma coisa, ela não vai ter rigidez, ela não vai ser firme o suficiente e ela se deforma com muita facilidade. Simples alterações de temperatura podem fazer essa mesa aqui ficar dando estalos e mudando a condição dela, digamos assim, pelo simples fato de estar mais quente ou mais frio. Eu já vi isso acontecendo. Segunda questão. Vaza pó por todo tipo de emenda de solda que tem nessa mesa, principalmente nos slots aqui. Tá? Então vai vazar pó para cima da mesa, por lugares onde você nem imagina que o pó pudesse subir, que a serragem pudesse subir, vai estar vazando poeira. Terceiro ponto é que ela vai ter desníveis muito mais acentuados do que uma mesa usinada e você não consegue solucionar isso, tá? Então por ela se deformar com muita facilidade, qualquer coisa que bater aqui pode dar um ponto, pode dar um afundamento. O simples fato de você transportar a serra de um lado para o outro pode deformar isso aqui e ela vai ficar totalmente desnivelada com o passar do tempo. Isso se ela já não vier assim de fábrica. E o último item, não bastasse tudo isso que eu falei, os slots aqui, para você conseguir fazer um sled, para você conseguir fazer um gabarito que corre nos slots aqui, é uma verdadeira aventura, para não dizer que é impossível. Porque assim, ó, você não consegue fazer guias para correr aqui dentro de forma correta, porque a chapa é muito fininha aqui na parte de cima, você não tem área para suportar a guia que vai correr dentro do slot. Então você nunca vai ter um sled preciso, um gabarito preciso, porque a chapa é muito fininha, acaba desgastando a guia que você faz aqui e ela começa a ficar com folga, com pouco tempo de uso. Tá? Então se você for comprar uma serra de bancada, pelo amor de Deus, não compra serra com mesa de chapa dobrada, porque você vai se arrepender da compra e não vai demorar muito tempo. Essa tupia da Bosch aqui é outra que eu não compraria novamente. E não é porque a ferramenta é ruim, muito pelo contrário, a ferramenta é excelente. Eu já estou usando a minha tem uns 7 anos, eu acho.
nunca deu problema, nunca tive nenhum tipo de contratempo com ela, digamos assim. Porém, falta uma característica básica em uma tupia, que é o controle da rotação, o controle de velocidade. Uma tupia como essa daqui, girando a 30, 35 mil RPM, você não consegue fazer todo tipo de usinagem com ela. Apesar que essa tupia aqui é feita para acabamentos, a gente sabe que a realidade do hobbyista é ter uma ferramenta e tentar fazer tudo com ela. Você não vai conseguir fazer rebaixos, você não vai conseguir fazer rasgos com ela sem queimar a madeira, sem queimar o material que você está fazendo, porque você não tem o controle da rotação dela. Além de você não conseguir usinar todo tipo de peça que você queira. Por exemplo, se você quer usinar uma peça de plástico, você não vai conseguir, porque a rotação é muito alta, vai derreter a peça, vai queimar tudo e você vai estragar a peça que você está usinando. Então, a tupia é muito boa, mas eu não compraria de novo uma tupia que não tenha controle da rotação, para que eu tenha mais versatilidade, mais possibilidades de uso com ela. Principalmente usinar madeiras com densidades diferentes, sem ficar queimando, sem ficar estragando peça, ou até usinar algum plástico, algum acrílico com uma velocidade um pouco mais baixa. Então, se você pretende comprar uma tupia, dá uma pesquisada, dá uma procurada, vê se você encontra uma tupia que tenha o controle de rotação. As tupias de coluna geralmente têm esse recurso, mas elas são tupias maiores e feitas para se operar com as duas mãos, se utilizar com as duas mãos, ao contrário da laminadora que com uma mão só você consegue fazer a utilização. Mas se você vai comprar uma única tupia, dá prioridade por encontrar uma que tenha controle de rotação, porque vai fazer falta e vai ser logo que você vai sentir essa necessidade. Uma outra ferramenta que eu me arrependo de ter comprado é essa esmerilhadeira aqui da Black & Decker, justamente pelo mesmo motivo da tupia que eu acabei de falar, por não ter o controle de rotação. Você fica muito limitado aos serviços que você pode fazer com ela. No caso de um hobbyista, isso não é interessante. Então, se você tem uma esmerilhadeira como essa, por exemplo, com controle de rotação, além de cortar, além de lixar ferro, metal, você também consegue controlar a velocidade dela e lixar madeira, desbastar alguma superfície um pouco mais delicada, você consegue usar ela até como uma politriz se for o caso. Mas se você não tiver o controle de rotação, o controle de velocidade, você fica com essas funções inutilizadas, digamos assim. Você tem apenas uma esmerilhadeira que vai servir para cortar, lixar e desbastar metal na maioria das vezes. Porque se você colocar uma lixa aqui e tentar desbastar madeira, você vai queimar a madeira e você não vai ter um bom resultado. Então, pelo mesmo motivo da tupia, por não ter o controle de rotação, eu me arrependo de ter comprado essa máquina aqui. Se eu fosse comprar hoje, eu optaria por uma que tenha o controle de velocidade. E aqui eu tenho então a última ferramenta que eu não compraria novamente, que é o meu compressor da Tecna de 25 litros. E é aí que mora o abacaxi, os 25 litros do reservatório. Tem duas questões aí cruciais no compressor de ar, que é a quantidade de pés cúbicos que ele consegue comprimir de ar para você utilizar e a quantidade de ar que ele consegue guardar no seu reservatório. Esse compressor aqui é de 8,5 pés e ele tem 25 litros de capacidade. É um compressor bom se você vai usar para limpeza de máquinas da oficina, com pistola de ar, por exemplo, e o pinador pneumático. Ele já não é um compressor muito bom para quando você vai fazer pinturas. Mesmo que sejam pinturas pequenas, você consegue sim fazer, só que você já coloca o compressor para trabalhar mais do que ele deveria trabalhar. Você já percebe superaquecimento, você já percebe que ele começa a trabalhar acima daquilo para o que ele foi projetado. Por isso, se eu fosse comprar hoje, eu não compraria o de 25 litros, eu compraria o de 50 litros, mas eu optaria por um compressor isento de óleo, para não ter a manutenção de troca de óleo, para não ter essa dor de cabeça, digamos assim, a mais para ficar se preocupando. Eu compraria o da Tecna, que é de 50 litros, 9,1 pés, o que me permitiria utilizar algumas ferramentas pneumáticas de pequeno porte, por exemplo, e ele é silencioso e isento de óleo. Então, se na época eu tivesse pesquisado um pouquinho mais, ou tivesse um pouquinho mais de conhecimento, eu não teria feito uma compra equivocada. Como eu falei, não é uma ferramenta ruim, ela atende a minha necessidade ainda hoje, porque eu faço pouca pintura. Mas se eu precisar fazer uma pintura maior, eu já tenho que fazer um gerenciamento de recurso muito mais intenso aqui com esse compressor do que se fosse um compressor com 50 litros, por exemplo. Só para fins de curiosidade, recentemente eu fui pintar o portão da garagem e da rua aqui de casa, e eu tive que deixar ele descansar por várias vezes, porque ele estava superaquecendo, que ele não dava conta de suprir a necessidade para fazer a pintura do portão. E o portão nem é muito grande, é um portão de 2,10 por 2,30, 2,40 de largura, eu acho. Então, se você vai comprar um compressor de ar, eu recomendo que você não compre o de 25 litros, e se você tiver uma opção de comprar um isento de óleo, é claro que você vai ter uma dor de cabeça, uma coisa a menos para se preocupar.
Bom, e essa foi a minha lista de ferramentas que eu não compraria de novo, com os respectivos motivos. Você também pode compartilhar a sua experiência, suas ideias aqui nos comentários para a gente discutir de forma saudável esse mesmo assunto. Outras opiniões, críticas, sugestões, dúvidas sempre são bem-vindas aqui nos comentários e dentro da minha disponibilidade eu tento ajudar todo mundo. No mais, muito obrigado a você que me assiste e eu te vejo no próximo vídeo.